Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarraram, alguns do que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam diante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém? Pai, mais uma vez nós te glorificamos, te damos graças, Senhor, pela tua palavra e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos estar atentos ao que o Senhor quer que nós aprendamos essa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então essa era a última semana de Jesus na terra antes da sua morte e ressurreição. Ele mesmo já havia predito isso, um pouquinho antes, Marcos capítulo 10, verso 33, ele diz, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Ele já havia predito isso, ele já havia falado o que ia acontecer. E esse é um relato de extrema importância na história do cristianismo e na história da humanidade, ok? Que, ao contrário do que de muitos outros fatos que aconteceram na vida de Jesus, Jesus era um homem, se vocês se lembrarem, Jesus era um homem que, ele pregava para multidões, mas ele não gostava de multidões. Na verdade, ele sempre saía do meio da multidão, ele mandava que seus discípulos saíssem da multidão, a não ser quando ele falava, chame todos porque eu quero ensiná-los, aí era outra conversa. Mas geralmente, e quando ele fazia um milagre, o que é que ele falava? Vai e não conte a ninguém. Mas nesse caso não. Por quê? Porque ele sabia que estava chegada a sua hora, ele precisava se apresentar perante os judeus, perante os romanos, perante os chefes, os mestres da lei, os sacerdotes e todo o povo e declarar, o Messias que vocês tanto esperam, já está aqui. Já está aqui. Sou eu esse Messias. É isso. Essa foi a intenção de Jesus nesse caso. E esse relato, ele é tão importante que ele traz para nós, ele é trazido para nós nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam desse acontecimento. Então estava próxima a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a festa de celebração da libertação do povo de Israel do Egito. Vocês se lembram disso, correto? Pode dar um like aí? Ok. Os judeus, então, vinham de toda parte para a cidade santa, Jerusalém, onde se encontrava o templo de Deus. Então, imagine como é que não estava borbulhando esse lugar. Cheio de gente. Então, durante o seu ministério, o Senhor Jesus se afastou do povo porque era necessário. Mas agora é necessário que ele entre em Jerusalém justamente nesse período onde está cheio de gente, está lotado de gente. Por quê? Porque ele precisa manifestar a sua glória, ele precisa se apresentar publicamente para que ele veio e quem ele é. Gente, essa coisa de um rei entrar à cidade santa é conhecida dos judeus. Eles sabiam muito bem o que isso significava. Por quê? Porque quando o rei vencia uma batalha, ele vinha montado em seu cavalo, com o exército por trás dele, e era aclamado a entrada da cidade. Então eles sabiam exatamente qual era a mensagem que Jesus estava mandando aqui. Está prestando atenção, gente. Os romanos
Os romanos também sabiam exatamente qual era a mensagem, porque assim como os judeus, também o chefe ou o chefe da guarda romana, quando vencia uma batalha, era exatamente assim que esse chefe adentrava a cidade de Roma, como um vencedor, e o seu exército atrás, e ele era aclamado pelo povo. Então os romanos também sabiam. Então Jesus aqui está mandando a mensagem para os romanos, para os judeus, para todo mundo. O rei que viria está aqui. O Messias, o ungido de Deus, está aqui. Está aqui. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Amém? Isso não foi novidade para Jesus. Nós precisamos entender isso. Isso não foi novidade para Jesus e não deve ser novidade para nós. É claro que nós sentimos talvez a dor, nós começamos a imaginar a dor de Cristo, o sofrimento pelo qual Ele passou, mas ao mesmo tempo que nós temos que nos entristecer por isso, nós temos que nos alegrar, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Ele veio para isso, Ele veio cumprir o propósito pelo qual Ele foi chamado, para vir a essa terra. Ele não veio para viver, triunfar, e ser bem de vida e sentar aqui. Ele veio para sofrer, ser cuspido, ser açoitado e vir para cá. Tanto que ele mesmo disse: se você quer ser meu seguidor, sente aqui. Se você quer ser meu seguidor, pegue a sua cruz e siga-me. Mas a gente não quer a cruz, a gente quer o trono. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. O Cordeiro Pascal, sem mácula, sem pecado, morreria em favor de muitos. Em favor de muitos. Essa é a maior vitória de todas. A maior vitória de todas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, 55, Paulo cita Oséias e cita Isaías, dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior vitória. Por causa da morte dele na cruz, nós podemos ser chamados vitoriosos. Se tivermos fé naquele que morreu na cruz. Isso é importante salientar. Jesus, então, ao adentrar Jerusalém dessa forma, deixa muito claro que o seu reino não é deste mundo. Correto? Ele deixa muito claro que o seu reino não é desse mundo. Por quê? Primeiro, porque ele deu sinais. Não ele mesmo se preparando para o momento, ou talvez até sim, se preparando para o momento, mas preparando os outros para o momento. Ele diz aqui na passagem que nós acabamos de ler, de Marcos 11, vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga-lhe, o Senhor ou o Mestre precisa dele e logo ele devolverá. E quando a Bíblia está falando aqui de Senhor, ela está falando, os servos estão falando do Mestre, do Senhor Jesus. E provavelmente nós não sabemos como é a história, como é que aconteceu isso. Será que essas pessoas, dono do jumentinho, conheciam, haviam ouvido falar de Jesus? Será que eles conheciam os discípulos? Falaram assim, vocês são discípulos de Cristo. Eu sei quem é o Mestre, pode levar. Será que foi assim? Nós não sabemos. Será que foi mesmo num âmbito espiritual de obediência que esses homens ficaram só atônitos olhando aquilo e falaram, tá, leva. Foi o Senhor que mandou, leva. Não dá para saber muito bem se eles eram de repente seguidores de Cristo também, e quando eles viram o discípulo, o mestre está mandando levar. Leva, pode levar. Nós não sabemos. O que nós sabemos é da presciência de Cristo, que já sabia o que ia acontecer. Vocês vão chegar lá, vai ter um jumentinho amarrado, vocês vão fazer assim, 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 e se eles lhe perguntarem, diga que o Senhor precisa, está tranquilo, pode trazer. Pode trazer, está tudo bem. Veja, o poder de Cristo aqui manifestado, a onisciência de Cristo. Ele indicou exatamente o lugar e como estaria o jumentinho. E ainda falou,
Acho que para não assustar o discípulo, ele falou, e eles vão te perguntar. Mas ele falou, olha, se eles te perguntarem, você vai falar que o mestre está precisando. A gente já começa a imaginar a cena, né? A gente começa a imaginar a cena. E foi exatamente o que aconteceu. Ele demonstrou também autoridade. Primeiro ele ordenou que buscassem o animal. Busque. De certa forma ele ordenou que o animal também fosse entregue. Mas ele também demonstrou autoridade sobre o animal. Porque o animal era um jumentinho que ainda não havia sido amansado. Já experimentou? Quem é? O Nordeste, né? Tem um pessoal do Nordeste aqui. Já montou no jumentinho? É fácil montar, né? Já tentaram? Tenta montar no jumentinho para você ver uma coisa. O tanto de tombo que você vai levar. E coice. E se não levar mordida. Né? Não é igual o cavalo. O cavalo, mesmo se ele não for amansado, é mais fácil de montá-lo. O jumento não. O jumento não. E esse animal não estava amansado. Tanto que fala que ele era ainda um filhote, um jumento pequeno. Também demonstrando aqui Jesus que o seu reino não é deste mundo, porque se ele fosse entrar como os judeus esperavam, como os romanos talvez imaginassem, ele ia mandar pegar o cavalo mais alto que tinha, para demonstrar autoridade, para demonstrar, olha, eu sou o rei. Mas não, ele montou um jumentinho. Conforme ele mesmo adentrava os portões, aquela multidão ia colocando as suas vestes. Primeiro, os discípulos que estavam ali colocaram as suas próprias vestes no lombo do jumento, por quê? Porque eles sabiam quem ele era. Eles colocaram as suas vestes no lombo do jumento, demonstrando uma total submissão, uma total obediência, uma total fé naquele que dizia ser o Cordeiro de Deus. Tiraram as suas vestes, colocaram no jumento para que ele sentasse. E outros que iam pelo caminho tiravam as suas vestes para o jumento pisar. Não era para Jesus pisar, era para o jumento pisar. Então eles estavam entendendo perfeitamente o que estava acontecendo ali. E também colocaram os ramos e gritavam, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E o que eles estão dizendo? O que para eles, o que naquela época, naquele contexto significava Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor? O que significava isso para eles? O cumprimento da profecia que o Messias viria, o Messias prometido, o ungido de Deus, que seria enviado, finalmente chegou. Finalmente chegou. Hosana significa nos salve, salva-nos agora. Nós suplicamos. E foi exatamente isso que eles fizeram, porque eles entenderam que o Senhor Jesus era o Messias. Jesus então estava declarando que está chegando a hora que o justo morrerá pelos injustos. Ele está dizendo, eu não vim para cá, eu não vim para ocupar esse lugar, porque daqui eu escolhi sair. Mas eu vim para cá, porque eu escolhi vir para cá. Ele escolheu vir para cá. Enquanto nós não entendermos isso, que nós, em Cristo, justificados, lavados pelo sangue, salvos, remidos, não merecemos nada, senão isso, nós nunca vamos entender o que é ir para esse lugar. Nunca vamos. Nós não fomos salvos para conquistar. Nós não fomos salvos para ser cabeça e não cauda. Nós não fomos salvos para sermos comparados como mini-deuses andando por aí. Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos para dar bons frutos de salvação em Cristo Jesus. Nós fomos salvos por causa da cruz do Calvário, não por causa do trono de Cristo. Nós somos salvos por causa da cruz de Cristo, não por causa do trono de Cristo. E mais uma vez eu repito, o Senhor Jesus disse que se você não pegar a sua cruz,
se você não tomar a sua cruz, se nós não fizermos isso, nós não somos dignos de segui-lo. Não somos dignos de segui-lo. Aí sim nós podemos gritar: Hosana, Hosana, Hosana. Que significa? Salve-me. Nós suplicamos, salve-nos. Isso nos lembra ou nos remete que, de novo, ali existia uma multidão e alguns deles entenderam o que estava acontecendo, correto? Alguns deles estendiam os seus mantos, as palmas, e o jumento ia passando. E alguns gritavam Hosana, Hosana, e outros ficavam olhando aquilo atônitos, e outros gritavam também, já que todo mundo está gritando, vamos gritar também, não sei o que está acontecendo, vamos acompanhar essa multidão, vamos acompanhar essa passeata, vamos jogar nossos mantos também, o que está acontecendo? Não sei. Exatamente assim é ainda hoje. Exatamente assim é ainda hoje. Isso nos lembra perfeitamente que é possível olhar para Jesus, que é possível contemplar a Jesus, que é possível ver Ele passando pela frente, na nossa frente, e ainda assim nós não o conhecemos de verdade. É perfeitamente possível. Nós não sabemos exatamente o porquê Ele veio. Ele saiu daqui para vir para cá. O que você escolheria? O que nós escolheríamos? Vamos ser sinceros. Mesmo se você não soubesse o que significa crucificação, só de olhar para essas duas o quê? Duas coisas. Duas peças. Muito bem. Obrigado por corrigir meu português, viu? Essas duas peças. Certo? Vamos ser honestos. Se você não soubesse o que significa crucificação, se você não soubesse o que significa cruz, você olhando para essas duas peças, para onde você escolhe vir? Será que é só eu que sou bobo? Claro que é para a cadeira, claro que é para cá. Confortável, bonito, olha, sentadinho, descansando. E aqui, você vai ficar como? Assim? Segurando? Como é que você vai ficar aqui? Irmãos, e é exatamente isso que isso significa para nós. Porque sem Cristo, porque sem o Espírito Santo atuando em mim, eu nunca vou escolher vir para cá. Eu vou sempre escolher vir para cá. E é exatamente isso que é sobre o que eu falei no início do culto da heresia que está sendo pregada, está sendo ensinada por aí. E, de novo, alguns de vocês estão dando like nessas coisas. E não é por falta de ensinar, não é por falta de orar, não é por falta de estudar a Bíblia junto. Das duas, uma. Ou você está aqui e não está, ou então você está aqui de alegre. Porque não é possível. E aí a pergunta que eu faço é, então, se é assim que nós pensamos, se é assim que nós cremos, que Cristo é o Messias, que Cristo é o que deve ser exaltado, mas nós sabemos que Ele não deve ser exaltado por causa daqui, Ele deve ser exaltado por causa daqui. Se nós entendemos isso, então eu pergunto, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Jesus é o quê? Salvador e Senhor. Jesus é o quê? Um amuleto no qual eu escoro quando eu preciso. Um amuleto que eu ando pendurado no peito, dou um beijinho de vez em quando e faço o sinal da cruz. O que é Jesus? E é assim que nós temos que ficar, atônitos. Atônitos, porque nós não conseguimos, muitas vezes, falar o que significa Jesus para nós. É assim que nós devemos ficar. Apesar de sabermos, nós ficamos atônitos, quando nós olhamos para cá e conseguimos enxergar essa cruz vazia. Porque Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E nós cantamos hoje. Essa música que nós acabamos de cantar,
Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa música tem que fazer parte do nosso cântico diário, da nossa oração diária. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pelo menos não vamos mais ver esse tipo de post na internet, em nome de Jesus. E nem meus irmãos dando like. Irmãos, isso não é engraçado. Isso não é de maneira nenhuma engraçado. Pelo contrário, isso me traz profunda tristeza, porque não é isso que nós ensinamos. Não é sobre isso que nós falamos. Domingo após domingo, após domingo, após domingo nesse púlpito. Não é isso que nós falamos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Para mim, quem é Jesus para você? Eu sei quem Ele é para mim. Eu não sei o que Ele é para você. Quem sabe é você. E caso nós ainda tenhamos dúvidas de quem é Jesus, eu vou falar para vocês quem é Jesus. Isaías 9,6. Existe uma profecia acerca de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é Jesus. Esse é Jesus o qual Isaías profetizou. Ele é o Senhor, Ele é Salvador e Ele é Rei eterno. E o seu reino não é deste mundo, o seu reino é para a eternidade. O reino de Davi sucumbiu, o reino de Salomão sucumbiu, o reino de Nabucodonosor sucumbiu, o reino da rainha Elizabeth sucumbiu, mas o nosso rei está vivo para todo sempre. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei. E mesmo sendo tudo isso, ele adentrou a cidade santa, humilde, montado num jumentinho. Por quê? Porque ele não queria vir para cá, ele estava vindo para cá, para a cruz. E isso nos ensina que assim como ele, devemos ter corações humildes. Como dizia o nosso amigo pastor Robson, né? Tem gente que é tão humilde que devia chamar dois humilde, né? Pastor Robson brincava muito disso. Tem gente que se acha tão humilde que tinha que chamar dois humilde. De tão humilde que nós somos. Que de humildade nós não temos nada. Nós devemos ter corações humildes, reconhecer para que possamos ser co-herdeiros de Deus em Cristo. Co-herdeiros de Deus em Cristo, devemos reconhecer a nossa própria miséria. Nós estaremos no seu reino com Ele, mas quem é que vai estar sentado no trono? Ele. Ele vai estar sentado no trono. Nós somos co-herdeiros, estaremos ao seu redor, estaremos no seu reino, mas quem é que vai estar sentado? Pois é, mas parece que às vezes quem quer estar sentado no trono somos nós. Nós queremos estar sentados aqui. Romanos 8,17 diz, se somos filhos, veja, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos, somos co-herdeiros. Mas antes de chegarmos aqui, precisamos passar por aqui. Por aqui. Não precisamos ser grandes, não precisamos ser poderosos, não precisamos de reconhecimento de ninguém. Na verdade, o que nós precisamos é sermos mansos e humildes de espírito, assim como diz que são bem-aventurados aqueles que são mansos e humildes de espírito. Mateus 5,3. Quem foi que disse isso? Não foi Paulo, João, nem Marcos, nem Lucas, foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E o tempo que nós temos vivido hoje nos mostra exatamente isso, irmãos. Que não importa a sua conta bancária, não importa a sua posição social, não importa a cor da sua pele, onde você mora, nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos nesse mundo. E quando o bicho pegar, vai pegar para todo mundo. Vai ficar ruim para todo mundo.
Só que aqueles que estão em Cristo são salvos, são cordeiros e participarão, porque passando por aqui, participarão da glória. Da glória. Jesus, ao entrar dessa maneira em Jerusalém, ele estava declarando que a sua hora estava chegando. A hora de ser entregue na mão dos homens para ser crucificado, desculpe. Ele estava também declarando que o grande dia da ressurreição estava próximo. Ele já havia falado, olha, eles vão me bater, eles vão cuspir em mim, eles vão me prender, eles vão me matar. Mas 3 dias depois eu estarei com vocês de novo. Ele falou para eles e eles mesmo assim ainda não entenderam. Ele disse. Não foi eu, nem você que disse, foi ele. E aí sim, Jesus passou por aqui. Agora era a hora de voltar para o Pai, assentado à direita do trono de Deus. Mas irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas. Antes de nós, se não entendermos o que é passar por aqui, nós nunca entenderemos a realidade disso aqui. Não vamos entender. J.C. Ryle, escrevendo acerca desse assunto, ele diz o seguinte: anelemos por sua segunda vinda. Contudo, jamais nos esqueçamos do fato coroador e de tudo que sabemos a respeito de Jesus Cristo. Sua morte na cruz, de sua morte procedem todas as nossas esperanças. Sem ela, não teríamos segurança. Valorizemos, pois, essa morte, sempre mais a cada ano que vivemos, em todos os nossos pensamentos acerca de Cristo. Regozijemo-nos, acima de tudo, no grandioso fato de que Ele morreu por nós. Se há algo que você tem que regozijar, se há algo que você tem que bater no peito e falar, graças a Deus, que bom, aleluia, é porque Ele morreu por nós. Disso nós podemos nos regozijar. Porque o mérito não é nosso. Você pode bater no peito e falar, eu sou crente, eu creio em Jesus e Ele morreu por mim. Isso você pode fazer. Porque a glória é dele. Não depende de você. É de graça, é pela graça por meio da fé. É por meio da fé. Assim como disse o autor também na carta aos Hebreus, capítulo 12, nós devemos também ter isso em mente. Nós não podemos esquecer dessas coisas. Hebreus capítulo 12 diz: portanto, também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Tudo começa com Ele, passa por Ele e termina com Ele. Começa com Ele, passa por Ele e termina com Ele. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensem bem, onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Onde nós temos construído a nossa fé? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Por onde é que nós temos que passar? Pela cruz. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve.
Pergunta para mim o que eu estou fazendo. Pergunta o que eu estou fazendo. Estou livrando de tudo que me atrapalha e do pecado que me envolve. Ó. Confortavelmente, exatamente. Sabe por quê? Porque o pecado não está me atrapalhando, eu não ligo porque eu estou fazendo, porque está tudo bem. Está tudo bem. Mas e quando eu resolvi vir para cá? Como é que você fica confortável na cruz? Você fica? Está vendo? Nem aqui é possível ficar confortável na cruz. E essa cruz aqui foi a cruz que eu fui sacrificado. Vocês se lembram? Quem estava aqui em 2007, 2008? Acho que só vocês, né? Só vocês. Tatá, você não usava fralda ainda. 2007, 2008. Vocês estavam aqui já? Não, o Marcos. Lembra que nós fizemos uma peça aqui de Páscoa? Que eu apanhei de verdade. Os caras chutaram minhas costas de verdade. Eu fiquei uma semana com dor nas costas e com vergão aqui, ó, de cinta. Acho que eles descontaram toda a chatice minha daquela. Foi essa cruz aqui que a gente usou. Estava lá em cima guardadinho. Irmãos, não dá para ficar confortável aqui. Nem aqui não dá. Não tem como a gente ficar confortável quando a gente olha para a cruz. Agora, quando a gente olha para o trono, a gente quer ficar no trono. Só que nós não podemos esquecer que antes do trono tem que haver cruz. Tem que haver cruz. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que tem nos atrapalhado? Qual é o pecado que tem nos envolvido? O que tem nos atrapalhado de olhar para cá? O que tem nos tirado daqui e levado para cá? Porque aqui também pode simbolizar o nosso próprio trono, tá? A minha vidinha boa. O que tem nos atrapalhado? Qual o pecado que ainda nos tem envolvido para que nós fiquemos aqui na nossa vidinha confortável, bonitinha, e nós não olhemos para cá? Qual é o pecado? Qual é o problema? Olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele que devemos estar com os nossos olhos fitos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está assentado, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ele está assentado na sala de controle do universo. Ele está assentado na sala de controle do universo. Ele tem um controle sobre a minha e a sua vida. Nós não temos controle. Nós não temos controles. O que tem nos atrapalhado? O que tem nos tirado? O que tem nos tirado daqui e levado para cá? Já sei. Você é um semideus. Sempre. Quando nós nos deixamos levar pelo nosso ego, adivinha que nós nos tornamos? Deus de nós mesmos. Porque sou eu quem importa. São os meus sentimentos que importam. É a minha tristeza que importa. É a minha raiva que importa. É o meu problema que importa. Tudo é acerca de mim. Tudo é acerca de mim. E aí eu me torno um Deus de mim mesmo. E aí, adivinha onde eu vou? Fico aqui, confortável, sentadinho. Mas quando eu entendo que não é acerca de mim, quando eu entendo que essas coisas vão mesmo acontecer, mas que eu tenho que ter os meus olhos fitos, onde? Aí eu olho para cá. Aí eu olho para cá e entendo. Ele passou por isso, sendo Deus. Ele passou por isso, sendo o homem sem pecado. Ele passou por isso, sendo inocente de qualquer culpa que colocaram nele. Se ele passou por isso, imagina eu.
Quando nós entendermos isso, nós sairemos daqui e aí vamos para cá. Então, que nós possamos, irmãos, de uma vez por todas, entender essas verdades espirituais, porque isso é uma verdade espiritual, que com os nossos olhos carnais não tem como, veja, não tem como, não tem cabimento você escolher vir para a cruz do que vir para o trono. Não tem cabimento você escolher isso. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, eu diria no mínimo que você é doido, se você escolher vir para a cruz do que vir para o trono. Agora, por causa do Espírito Santo de Deus, por causa da atuação dele em nossas vidas, por causa da fé que nós temos, porque nós ouvimos o Evangelho, então fomos selados pelo Espírito de Deus, por causa disso, nós cremos que não é daqui que vale a pena, mas vale a pena estar aqui, com o nosso Senhor. E nós devemos passar por aqui, para que um dia então, de uma vez por todas, estejamos aqui com Ele. E é por isso que eu disse que nós temos que viver todos os dias cantando esse último refrão da música que nós cantamos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, que em nome de Jesus, nós possamos ter em mente também isso que diz Hebreus capítulo 12, verso 1. Que nós, 12:1, é isso mesmo. Que nós possamos ter os olhos fitos em Jesus. 12:2 na verdade, né? Mas que nós possamos ter em mente o que foi escrito antes. Que nós nos separemos, que nós deixemos para trás, que nós possamos deixar para trás o pecado que nos envolve, tudo que tem nos atrapalhado de nos achegar a Cristo. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser meros integrantes da multidão. Eles estavam lá andando junto, eles estavam lá colocando seus mantos, colocando as palmas e louvando, Hosana, Hosana, Hosana. Só que na hora que Jesus chegou aqui, eles viraram e falaram, crucifica! Foram os mesmos que falaram, que gritaram Hosana, depois estavam na multidão gritando, crucifica. E é exatamente assim que nós fazemos. Quando nós vivemos de maneira indigna, quando nós deixamos os nossos pecados nos levar, é exatamente assim que fazemos. Nós dizemos, Hosana, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, salva-me. Mas no próximo minuto nós estamos dizendo, crucifica, crucifica, crucifica. É exatamente assim que nós fazemos. Então, irmãos, que nós possamos ser encorajados, principalmente essa semana que antecede, não só essa semana, mas essa semana para o crente tem que ser especial. Essa semana para o crente tem que ser de reflexão, de oração, porque antecede o maior, inclusive, eu acho que maior ainda do que o nascimento de Cristo para nós. Sabe por quê? Porque o nascimento de Cristo para nós implica que o Salvador veio ao mundo, mas a morte e ressurreição de Cristo implica que Ele veio para cumprir o propósito pelo qual eu e você possamos ser salvos. Então, irmãos, que nós possamos passar essa semana refletindo acerca disso. Quinta-feira nós temos um culto de ceia aqui na igreja. Nós vamos relembrar a última ceia que o Senhor Jesus fez com seus discípulos. E Ele de novo falou para eles, olha, eu vou ser entregue. Eu vou ser entregue. Eu vou morrer por vocês. Mas eu vou voltar. Agora eu faço uma nova aliança com vocês. Veja, a aliança não é mais aquela do Antigo Testamento. A nova aliança agora é no sangue. É a nova aliança que eu faço com vocês. E depois disso ele foi entregue. E aí a gente já sabe a história. Vai ficar para domingo que vem. Amém? Que nós possamos refletir sobre tudo que ouvimos e que vimos essa noite. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai Santo, nós queremos te dar graças pela tua cruz. Nós queremos dar graças pela cruz do Calvário. Porque quando olhamos para ela, nós nos lembramos do teu sacrifício feito em nosso favor. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque pela tua graça o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou em favor de mim. O Senhor se fez pecado pelo meu pecado. Senhor, o Senhor morreu para que eu não morresse. Pai, eu te louvo, Senhor Deus. Eu te louvo pela tua santidade, eu te louvo pela tua soberania, eu te louvo, Senhor Deus, pela sua grandeza. Obrigado, Senhor, por tão imenso amor. Senhor, nós te amamos, a tua palavra diz que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Pai Santo, que nós possamos ter isso em mente, que para que possamos estar com o Senhor, no lugar que nos foi prometido, com o Senhor assentado no seu trono e nós sendo co-herdeiros com o Senhor, nós precisamos passar pela cruz do Calvário. Nós precisamos entender a mensagem da cruz. Nós precisamos entender o sacrifício na cruz por nós. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a nos afastarmos do pecado, da mentira, da ira, da raiva, de tudo que nos envolve. E que possamos verdadeiramente viver como santos nesse mundo, chamados, separados, para fazermos a diferença. Pai, nos ajuda, nós te pedimos. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Tem uma última música